do qualquer um do cardápio. Isso. Nome completo e RG no nosso WhatsApp. 998-234291. Vambora. O pessoal tava esperando. Hoje teve o Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo e pensador contemporâneo. Um cara, Brubru, que eu tenho certeza que é um patrimônio hoje para a cultura brasileira, né? Tão escassa de referências, tão escassas de reflexões, onde muita coisa é consumida sem nem saber se é verdade ou não. Você tem noção, a nossa sociedade consegue ainda ter o trote bobo, né? Falaram que o Crespo tinha morrido. Você chegou a acompanhar esse trote? Nossa, ainda bem WhatsApp, que não chegou pra mim. Não, mas acontece sempre. Então, assim, pra você ver, burratizaram tudo, E ainda você foi em algo extremo, mas geralmente publicam frases, textos com autoria de pessoas que... Mas vamos lá. Aí o Cortella, antes de fazer a palestra, ele atendeu a imprensa. O pessoal foi uma gracinha. Fernanda Buratini lá me colocou em primeiro lugar. Tive direito a fazer as 2 primeiras perguntas. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir 2 perguntas que eu fiz com ele, uma terceira resposta que eu achei muito legal, uma indagação bem bacana que eu vou explicar pra vocês, e depois a gente vai falar de futebol porque o cara é santista e acabou mandando um beijo pra Bruninha. Então, vamos lá, Brubru, começando a entrevista. Não, pode. Cortella, eu queria que você fizesse um paralelo pra gente. Em que momento o brasileiro passou do ufanista, do Zé Carioca, orgulho de ser brasileiro, pro cara que tem vergonha de si mesmo, faz um meme com tragédia? Foi só na política, foi no 7-1? Como é que você encara isso? Não, acho que a gente tem mais escolarização hoje, muito mais informação por meio da mídia, e aí se tirou um pouco daquela vida ilusória, né, de um lado, em que a gente era triunfalista, que a gente vivia num país que era abençoado por Deus e bonito por natureza, e também fomos tirando um pouco o catastrofismo, dizer esse país não serve, aqui não dá, outro lugar aqui é bom. Então a gente começou a equilibrar, né, dentro desse movimento. E aí um pouco das ilusões se perderam e um pouco do derrotismo também se perdeu. Nós acendemos a luz nos últimos anos em relação àquilo que está acontecendo, e agora está muito difícil, porque a gente tem vontade de fechar o olho, né? E não dá para fechar o olho depois que as coisas são vistas. Por isso, acho que a gente teve uma mudança que é para melhor. Eu vivo hoje o que eu chamo de uma alegria cívica, né? Por imaginar que num momento difícil, turbulento, dolorido, que a gente está começando uma trajetória que é longa, mas que a gente entrou na estrada e por isso nem triunfo... Abordando a Lava Jato, enfim, né? Professor, eu queria que também comentasse esse esforço, mesmo debilitado aí de muleta, são cerca de 2 palestras por dia, como é que tem sido a logística e o dia a dia? Olha, é claro que no primeiro momento, quando eu quebrei o joelho há 3 meses, né, eu fiquei parado, sem poder sair para me recuperar durante um tempo, e aí voltei pouco a pouco. 2 coisas foram boas nisso. A primeira delas é observar o carinho das pessoas, né, que mesmo numa situação dessa um pouco diferenciada, tem uma acolhida, como aqui em Sorocaba, né, que é muito boa. A segunda, eu tenho que me habituar a fazer o que eu nunca fiz em 44 anos de docência, que é falar sentado. Né? Eu nunca o fiz, e agora tenho feito, e isso para mim é um pouco mais difícil, mas eu vou habituando aos poucos. Como eu sou filho de italiano, né, e não mexer os braços estando em pé, para mim é mais complicado. Agora é uma situação transitória, serviu para aprender também a dificuldade que passa alguém que tem algum tipo de necessidade no aeroporto, nos locais com acesso, né? Como a minha situação é transitória, eu consigo observar melhor. Por isso, meus comentários de rádio e TV agora ficaram muito mais balizados, né, do que eles eram antes. Tá aí, Bruninha, a entrevista foi rolando, ele foi abordando outros assuntos. E teve uma pergunta bem bacana, Brubru, a respeito do seguinte: por que o brasileiro foi pras ruas não é só por 20 centavos? De onde começou isso? Não. Por que naquela época o brasileiro foi pra rua e por que agora, com 50 milhões em malas, com toda a corrupção do Joesley, com tudo que tá acontecendo, Janot... Ninguém vai mais. Por que ninguém vai mais na rua? Vamos ouvir. Peraí. Vamos lá, filhão. O democrático reagiu de maneira como sabia. Muita gente foi para a rua em nome das suas causas múltiplas, até que os democracidas entraram em ação. Quando os democracidas começaram a depredar, praticar brutalidade, e aqueles que foram para a rua, né, sem temor, começaram a recuar por conta até da sua própria segurança. Nesta hora, o aparelho de Estado, não habituado ainda com democracia, né, ainda em formação para o regime democrático, reagiu de maneira como sabia reagir e produziu uma série de distúrbios. Agora, por outro lado, também
uma das grandes vitórias, momentâneas, mas vitórias dos canalhas, é cansarem, né, o conjunto da sociedade com patifarias em sequência a ponto da gente ficar anestesiado. Eu costumo dizer que a gente precisa recusar, né, esse cansaço, porque toda hora tem a notícia, toda hora você lê, toda hora é um novo escândalo, toda hora é um novo dinheiro, e a tendência é dizer não quero saber. E isso é a segunda vitória do canalha. A primeira foi ser canalha em cima de nós. A segunda é nos desnortear nisso. Por isso, uma parte também das pessoas que foi para a rua, ela tinha outros interesses que não apenas a discussão sobre democracia no Brasil. Uma parte desse objetivo foi cumprido com o afastamento da presidente eleita, a colocação, né, de uma outra pessoa, mas esse movimento está agora mais abalado. Eu não tinha, em 2013, nenhuma expectativa de que aquilo teria uma perenidade. Porque ele foi um momento muito localizado. A tradição brasileira não necessariamente segue nessa direção. Tá aí. Gostei da resposta, Bruno. Não, tem total sentido tudo que ele disse. Total sentido. Eu gostei mesmo, gostei de verdade. E aí, ele estava falando sobre a relação dele com Sorocaba, Bruno. Ele estava contando que ele é paranaense, ele é de Londrina. E aí, quando ele começa a falar de Sorocaba, eu achei uma brecha na entrevista, óbvio, né? O jornalista tá ali pra isso. Para né? achar as brechas. É capaz de fazer, como já fez várias coisas boas. Ademais, eu sou torcedor do Santos. Aí, nos anos 1970, o meu Santos liquidou algumas vezes o São Bento, né, com alegria. Cortella, eu ia falar disso. Você, como santista, manda um abraço pra Bruninha, que é corintiana. E eu sou santista também, então pode dar aquela zoadinha. Você sabe que, de maneira geral, nós... quase todo santista torce pro Corinthians em segundo lugar, né, por várias razões. Primeiro, identidade de camisa, né, o preto e o branco. Segundo, porque o freguês sempre tem razão. Tá aí. Eu gosto de gente espirituosa, que sabe brincar com o futebol. Valeu, Mário Sérgio Cortella, salva de palmas pro Cortella. O cara é fantástico. Bru, a palestra dele, mais uma vez, aí foi promovida pela comunidade Campolim Presbiteriana. Comunidade Campolim Presbiteriana, em uma ação integralmente beneficente ao programa Natal Sem Fome, um dos maiores programas sociais de todo o Brasil e que aqui em Sorocaba auxilia mais de 50 entidades, faz várias ações, é bem legal. Então, parabéns a todos os voluntários, todos aqueles que estiveram presentes nesse evento muito legal. Agradecer a Fernanda Buratini, assessora de imprensa, que muito delicadamente conseguiu saciar a minha vontade de antecipar de participar. A minha coletiva com ele, porque a gente tinha um programa ao vivo aqui depois. Tanto é que eu não consegui assistir o Cortella até o final, mas consegui participar da entrevista inteira, né? Porque essa foi a última participação, ele brincou ali, encerrou. Então foi muito bacana, foi uma experiência bem legal. Valeu mesmo, de verdade. Olá, Tiagão, Bruninha, William passando na sua timeline, querendo ganhar o lanche. Valeu. O sorteio do burger, tá aí a Juliane Alves aí também. Sim. Valeu, Ju. Olha, lembrando que você que tá chegando agora, estamos sorteando, além do crepe, da creperia Crepe, que é uma delícia na Santa Rosália, um lanche gourmet duplo com refrigerante da Conveniência Café do Posto, que fica dentro do Posto Bremen em Guatemi, em frente ao Taust ali, no Campolim. Tá certo, Bruno? Tá certo, tia, é isso mesmo. Falamos pra burro e agora nós vamos... tocar música, pode ser? Qual que você vai tocar? Você escolhe, Bruno. Não, tá bom essa, tá bom. Tá certo? Então eu vou tocar outra. Palhaço.